de teologia, deixa eu te fazer uma pergunta. Se uma pessoa não aceitar Ellen Goldwhite, essa pessoa pode ser batizada nas águas? Ninguém é obrigado a aceitar Ellen White, mas para ser batizado e passar por aquele tanque, tem que responder. Está na ficha batismal. Se não responder, eu não batizo. Se não responder, eu não batizo. Não é adventista. No vídeo de hoje você vai ver coisas que talvez você não vai gostar de ouvir, de ver eu falando. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje é um daqueles vídeos extras, né? Já gravei aqui sobre o arrebatamento, você pode assistir aí, né? Mas eu estava aí no meu dia a dia, quando de repente eu vejo na timeline do meu YouTube, né? Ele, o bispo ou professor Tarles. O bispo, o professor, eu não sei, ele não está falando mais que ele é bispo, né? Não sei, é o professor, tá? O Tarles Elias, né? Ele volta aqui, já é a terceira ou quarta vez que ele está aqui no meu canal. Eu e ele, nós tivemos aí uma conversinha em particular, depois não conversamos mais, ele não gostou de um vídeo que eu reagi e falei para ele, falei que ele estava pedindo ou autorizando ou incentivando as pessoas a guardarem o sábado. E aí eu peguei e me retratei, retirei o vídeo do ar, mas ele não tirou o vídeo onde ele fala algumas inverdades sobre o Adventismo. E no vídeo de hoje eu volto aqui para falar com todo respeito com o Tarles Elias. E eu gostaria de fazer, não sei se é passar pano ou alguma coisa assim, mas não sei, o Tarles é um daqueles caras que eu falo cara, né? Daqueles senhores, né? Influencers, que eu não consigo ter algum sentimento de sei lá, eu com certeza tomaria um suco com ele aí, né? Comeria um lanche, né? Com ele tranquilamente, né? Me parece que ele é uma pessoa de boa intenção, não julgo o coração dele, mas infelizmente ele insiste em falar coisas que não é verdade sobre a nossa denominação, né? Eu sou adventista, não sou mais pastor credenciado, mas entendo que sou um influencer teólogo adventista e tento fazer o meu melhor aqui neste canal. Então no vídeo de hoje vou responder algumas coisas que ele falou e também tirar o chapéu para ele. Tá? Parabéns, parabéns, bispo, professor Tarles, pelo seu posicionamento bíblico. E assim, fiquei admirado. Até fui no teu canal, Tarles, e coloquei lá, parabéns. Mas tem algumas coisas ainda para a gente discutir, como o senhor mesmo falou no vídeo. Vamos discutir, vamos debater o assunto, porque realmente falar sobre salvação é importantíssimo, né? E pode ser que alguns adventistas estejam errando, né? E hoje vou reagir a esse vídeo e nós vamos tirar as nossas conclusões. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Também adquirir os nossos materiais do canal Minuto Profético. Estamos em fase de construção da plataforma Minuto Profético Academy, onde nós teremos os cursos e tantos livros e materiais. Mas enquanto isso, se você quiser adquirir nossos PowerPoints dos nossos vídeos e aulas anteriores, é só aqui no link da descrição, tem lá, adquirir materiais. E você clica lá e vai falar com a minha esposa. Também você pode agendar uma data para a gente estar aí na sua igreja, fazendo palestra, seminário, pregando, semana de oração, enfim. Tem data ainda para esse ano. Já estou começando a agendar para o ano que vem, né? Então, fale com a minha esposa, como adquirir os materiais, a agenda, e também tem um link do Mercado Pago, né? Você pode fazer a sua contribuição para o nosso ministério. Toda doação aí é bem-vinda. E eu quero agradecer você que tem ajudado, tanto nas orações, curtindo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal, por que não? E também contribuindo com suas ofertas. Deus te abençoe ricamente. Bora lá então para o vídeo. Eu vou me segurar, vou assistir, vou tentar para não atrapalhar aqui a fala do professor. Deixa eu colocar aqui na tela. Espera aí. Vamos lá. Eu vou colocar o link aí do vídeo na descrição, o vídeo completo. Apesar que eu vou assistir o vídeo completo, né? Mas vou colocar aqui no link da descrição, tá certo? Muito bem, vamos ouvi-los. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tarles Elias, Tudo professor de teologia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se uma pessoa não aceitar Ellen Goldwhite, essa pessoa pode ser batizada nas águas? Ninguém é obrigado a aceitar Ellen White, mas para ser batizado e passar por aquele tanque, tem que responder.
Está na ficha batismal. Se não responder, eu não batizo. Se não responder, eu não batizo. Não é adventista. Faz parte, está ali, está na Bíblia. Se a base nossa é a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Então, profético, gente. Então, não tem como. É impossível. A minha mãe morreu e o maior sonho dela é ver Ellen White. A minha mãe morreu e o maior sonho dela é ver Ellen White. Ela é apaixonada por Ellen White. Pois é, além desta fala, eu tenho outras para mostrar para você aqui neste vídeo. Mas antes de tudo, deixa um like pra gente se você ainda não deixou. Se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Passamos agora da marca de 300 mil inscritos aqui no YouTube. É sempre um prazer te receber. O nosso papel aqui é transmitir para você uma boa teologia, transmitir Bíblia Sagrada, apologética, defesa da fé. Assim a sua jornada cristã vai ficar muito mais interessante, muito mais eficaz, tá bom? Então nosso papel é transmitir para você um pouquinho mais de conhecimento aqui no teu lugar. Vamos falar hoje um pouquinho mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como sempre, a questão aqui não é uma questão ad hominem, não é um ataque pessoal, não é um ataque às pessoas, ao caráter das pessoas. A questão é sempre doutrinária e teológica. O que eu vou analisar aqui é sempre a teologia. E essa questão entre Igreja Adventista e batismo é uma questão que deve ser estudada e debatida aqui. Por quê? Você viu aí um trechinho que daqui a pouco eu vou comentar. Mas dentro da Igreja Adventista há discordância com relação a essa questão. Tem que aceitar Ellen Goldwhite, o espírito de profecia, para o adventismo. Tem que aceitar ela para então ser admitido ao batismo. Dentro da Igreja Adventista, nós temos pelo menos 3 posições. Primeira posição, aqueles que dizem assim, não, tem que admitir a pessoa, batize a pessoa, mesmo que ela não conheça a Ellen Goldwhite, mesmo que ela não aceite o dom de profecia que está sobre a vida dela, devemos admitir essas pessoas, porque em breve essas pessoas vão amadurecer e essas pessoas, então, elas aceitarão o ministério profético de Ellen Goldwhite. Então, o primeiro grupo diz, não, tem que aceitar. Um segundo grupo diz assim, não tem que aceitar. Primeiro tem que explicar para essa pessoa quem que é Ellen Goldwhite, porque é incoerente essa pessoa se batizar na Igreja Adventista e só depois descobrir que tem uma profetisa aqui dentro. É incoerente nós batizarmos a pessoa e a pessoa não crer naquilo que a gente acredita. Então é necessário primeiro explicar para essa pessoa quem é Ellen Goldwhite. E se essa pessoa concordar com o ministério profético dela, só então essa pessoa vai ser batizada nas águas, só então essa pessoa vai ser admitida no batismo. Então, só depois da concordância é que essa pessoa é aceita. Alguns anos atrás, no estado de São Paulo. Eu já reagi a esse vídeo há um tempo atrás, mas deixa ele concluir essa primeira parte, que já tem um equívoco aqui da fala dele, tá bom? Vamos deixar ele falar. Aqui é o pastor Arilton, vamos lá. Paulo, eu fui realizar numa igreja uma cerimônia batismal, e é claro que antes de batizarmos as pessoas, nós temos o voto batismal. O voto batismal é o que a Igreja Adventista faz para saber se a pessoa crê em tudo que a igreja crê, para que ela possa então ser batizada. Eram 3 candidatos, e quando eu cheguei numa das perguntas que regularmente fazemos, você acredita no ministério profético de Ellen G. White? E o homem respondeu assim, quem? Ellen G. White. E ele disse, eu nunca ouvi falar dela. E o que você faz agora, na hora do voto batismal, com o tanque cheio e a pessoa para ser batizada? E o que você faz agora, na hora do voto batismal, com o tanque cheio e a pessoa para ser batizada? Tive que dar um estudo relâmpago naquele dia, para que a pessoa compreendesse algo do tema, e quando ela concordou, então ela foi batizada. E quando ela concordou, então ela foi batizada. Percebeu? Só depois que ela concordou é que ela foi admitida ao batismo. O tanque estava cheio já lá, estava tudo preparado. Você crê em Jesus? Creio. Mas não, peraí, você crê também em Ellen Goldwhite? Não. Então para aí o teu batismo. Primeiro você concorda com o ministério profético de Ellen Goldwhite e depois você vai ser batizado, tá? E o terceiro grupo dentro da Igreja Adventista, que são os mais radicais, vamos dizer assim, dizem, olha, se a pessoa não acredita em Ellen Goldwhite, não crê, não deve ser admitida ao batismo de jeito nenhum. Não é só uma questão de incoerência com a doutrina, porque se não crê em Ellen Goldwhite, não crê no mesmo espírito que inspirou a Bíblia, porque o mesmo espírito, para a Igreja Adventista, né, o mesmo espírito que inspirou a Bíblia, inspirou também Ellen Goldwhite. E se não crê em Ellen Goldwhite, não crê no mesmo espírito que inspirou os profetas bíblicos. Ou seja, essa pessoa não deve ser admitida ao batismo, não deve ser batizada. Resumindo, tem que aceitar Ellen Goldwhite para então ser batizado nas águas. Mas eu quero reagir com vocês. Não, vamos lá. Vamos parar aqui por pontos, né? Então deixa eu voltar aqui. Vou até tirar o Tarles aqui para poder explicar melhor para vocês. Bom, ele falou, olha só, palavras do Tarles, né? Que existem 3 posições dentro da Igreja Adventista. O Tarles, isso é inverdade, tá? Isso aí que você está fazendo é uma suposição ou é uma análise, a sua análise, né, diante do que você vê da prática adventista. Existe uma diferença entre o que a igreja crê, né, e existe diferenças em que o que a igreja, os membros e alguns pastores praticam. Você não pode dizer que a igreja adventista ou a igreja X acredita numa coisa, medindo pela prática.
Então, assim, o que eu vejo na igreja adventista, muitas vezes, e não só na igreja adventista, com certeza na tua comunidade aí do senhor, o senhor tem aí as suas normas, as suas doutrinas da igreja, mas tem muitas vezes os irmãos, os membros da sua igreja, não praticam e acabam até ensinando errado aquilo que vocês acreditam. E eu não posso olhar para esses irmãos e dizer o seguinte: olha, a igreja do bispo Tarles acredita nisso. Se na verdade não, a pessoa que está praticando algo que não condiz com a fé. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Você falou que existem 3 posições. Eu falei que isso é mentira, e é verdade. Em que sentido? Se você for nos nossos materiais oficiais da instituição, nisto cremos, questões sobre doutrina, tem vários materiais oficiais, tratados de teologia, né? O senhor vai entender o seguinte, manual da igreja, né? Muito bem. Vai ver o seguinte lá, que nós acreditamos nós acreditamos no dom profético, que o dom profético acompanha a igreja até os últimos dias, né? Nós somos continuistas, certo? O senhor acho que também deve ser, né? Então, assim, e nós acreditamos que a igreja adventista, ela possui o dom de profecia, e que foi manifestado esse dom de profecia em Ellen White, ok? Então, eu acredito que o dom profético que Ellen White recebeu é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo, beleza? Ok. Então, primeiro ponto, eu preciso acreditar nos dons do Espírito. Então, nós acreditamos nos dons do Espírito. A nossa crença está fundamentada, nós adventistas acreditamos nos dons do Espírito, certo? E aconteceu que Ellen White, membro da nossa igreja, fundadora da nossa igreja, recebeu esse dom. E que o que ela escreveu, nós cremos que foi inspirado por Deus, ok? Não existe 2 espíritos. E sim, é a mesma inspiração. O que inspirou Moisés, inspirou Ellen White. Mas aí tem uma coisa que não entra na cabeça de vocês, que a gente explica, Tarles. Eu gostaria que você salvasse aí no teu arquivo de memória, né? É o mesmo espírito, não tem espíritos diferentes. Porém, existem níveis de autoridade, né? Que é isso? Os profetas canônicos da Bíblia, né, foram inspirados pelo Espírito Santo, ok? Aqui nós temos a nossa norma de regra e fé e prática, nós adventistas, aqui é a nossa doutrina, ok? Profetas que surgiram e surgirão após o cânon não são regra de fé e prática para nós. Tem conselhos, tem autoridades, ok? Pelo grupo eclesiástico existe autoridade, mas nós não fazemos deles, dos profetas extracanônicos, normas de regra de fé e prática. Nós somos sola escritura. Tá? As nossas doutrinas estão baseadas nas escrituras. Se você tirar Ellen White, os conselhos de Ellen White, os escritos de Ellen White, a igreja adventista permanece em pé, porque nós somos sola escritura. Ok? Mas nós não desfazemos do dom profético. O dom profético tem o seu papel de continuar orientando o povo e guiando o povo para as escrituras. Tá? Mesmo espírito, o Tarles, mas autoridades e funções diferentes. Bíblia são conselhos e são normas universais. Ok? Para todo mundo. Todo mundo. Ellen White, os dons de profecia extracanônico. São temporais, são geograficamente limitados, têm seu tempo, seu contexto, ok? E não é regra universal para todo mundo. Mas o dom de profecia tem seu peso de autoridade, que nos ajuda a compreender e a voltar às escrituras. É assim, ok? Então tá, volta lá para as 3 posições que você encontrou aí. Nós temos uma posição só. Qual é a posição? Para ser batizado, nós precisamos crer no dom profético. E aí nós associamos o seguinte, nós acreditamos que o dom de profecia foi manifestado em Ellen White, ok? Nós acreditamos no dom, não acreditamos em Ellen White. É fácil, né? Vocês criam um espantalho, né? Que para ser batizado tem que acreditar em Ellen White. Não é assim. Eu já falei a minha opinião aqui, né? Isso realmente existe na ficha batismal. Eu acredito que a igreja já está se mobilizando para tirar o nome dela da ficha batismal, porque quando você pega o manual, podia pegar o manual da igreja aqui, né? Não tem o nome Ellen White. Tem lá se a gente acredita nos dons proféticos, que o dom de profecia foi manifestado na igreja adventista.
É isso, não tem o nome Ellen White. Porque o dom de profecia, Thales, pode se manifestar em mim, pode se manifestar em qualquer outra pessoa. Nós não temos hoje algum registro de um dom de profecia semelhante a Ellen White. Pode surgir uma igual? Pode. Pode surgir outro tipo diferente de ministério que seja um dom profético? Pode, nós acreditamos assim. Eu já falei que o dom de profecia, ele não é estático, ele é dinâmico. Claro, nós temos que provar os espíritos, segundo a Bíblia, se aquele profeta recebeu o dom profético ou não, tá bom? Então assim, o que o senhor está enxergando não é um erro de doutrinas, mas é um erro de prática. Tá? Então o senhor falou de 3 posições. Eu, quando fui pastor, e conheço muitos pastores, tá? Nós ensinamos, damos estudo bíblico e tal. Mas assim, se a pessoa chegou para mim, tá? E ela falou assim, ó, eu creio no dom, eu creio que a igreja tem um dom de profecia. Mas Ellen White tem tanta coisa, e realmente, gente, tem tanta coisa que ela escreveu, eu preciso de mais tempo para estudar o assunto. Agora, eu vou proibir a pessoa de ser batizado porque ela não acredita em Ellen White. Ela acredita que Deus derrama seu espírito sobre a sua igreja e que o dom profético está sobre a sua igreja até o tempo do fim? Acredita, beleza. Agora, e sobre o dom manifestado em Ellen White, os escritos, você acredita? Eu não tenho ainda tempo, condições de fazer uma avaliação precisa. Né? Mas pela minha experiência, quando as pessoas elas são batizadas e começam a estudar os livros, os conselhos, a literatura de Ellen White, gente, é assim, eu digo que é impossível dizer, não, ela não foi inspirada por Deus. Não, é ignorância. Então, assim, eu sempre procedi dessa maneira. A igreja, ela cobra se a pessoa acredita em dom profético, ok? Agora, a prática acontece isso que você está vendo nos vídeos aí, né? Existem exageros, né? Dizer que não vai batizar porque não acredita em Ellen White, eu realmente fico preocupado com isso, fico preocupado. Agora, o que pode acontecer? O que pode acontecer? A pessoa fala assim, pastor, eu preciso de um tempo para degustar essa questão aí de Ellen White. Né? Eu creio no dom profecia, manifestado na igreja até o tempo do fim, ok. Aí vamos supor que essa pessoa é batizada. Comigo nunca aconteceu, né? Mas ela pôs na cabeça dela, né? Ela olhou lá e viu que realmente, né, ela entendeu que Ellen White é herege, que está totalmente contra a Bíblia, e agora ele, que é membro adventista, começa a atacar publicamente, né, condenar as pessoas e falar mal sobre a crença da igreja adventista. Essa pessoa, ela está sendo incoerente, né? Foi dado para ela crédito, para ela pensar, e se ela então entendeu que Ellen White, né, os princípios que ela estabelece, né, que a igreja estabeleceu junto com ela, com a Bíblia, não faz sentido, então não tem por que ela ser adventista. Agora, ela de dentro atacar a igreja, aí como posso dizer, é falta de caráter da pessoa, né? Então, assim, essas 3 posições que o senhor disse, isso é uma leitura do Senhor da prática do Adventismo. Mas o que nós acreditamos é uma coisa, é solo a Escritura, é solo Cristo, né? Não é solo Ellen White, solo Cristo e Ellen White também, não. Nós acreditamos nas Escrituras. As Escrituras falam de dom de profecia? Sim. Então nós acreditamos. Mas para ser batizado você tem que acreditar que o dom foi manifestado em Ellen White. Se não aceitar Ellen White, não é batizado. Esse é um extremo. Isso para mim é um extremo. Né? E o senhor está correto em criticar esses extremos. Assim como eu aqui e outros meus amigos criticamos extremos dos lados do seu lado aí. Beleza? Vamos avançar? Vamos lá. O vídeo é bom. Vamos lá. Vou colocar aqui. Bora. Agora há um vídeo aqui que eu vou mostrar. Mais uma vez, não conheço o pastor, não conheço a igreja que ele pastoreia, não é o caráter do pastor, não é a vida dele. A questão aqui é doutrina, apenas teologia. De forma respeitosa e educada, quero mostrar um ponto de vista protestante com relação a esse batismo, que só pode ser aceito depois de aceitar Ellen White. Tá bom? Vamos lá então. Vou colocar na tela aqui. Acompanhe comigo agora esse vídeo. A educação adventista, a maior rede de escola do mundo, é a nossa. De onde veio, gente? De onde veio isso? Os colégios internos que nós temos, ela pegou da igreja metodista, mas quem colocou dessa forma foi Deus através dela. Se você tira Ellen White, acaba com a igreja. Então, a estrutura que nós temos. Assim, nossa, essa fala, pastorzão, aí assim, essa fala é perigosa. E eu já falei aqui, né, você pode ver nos meus vídeos,
eu sempre falo o seguinte, se tirar Ellen White, quando eu falo Ellen White, eu falo os escritos, as doutrinas permanecem em pé, e é o que importa. Você que está me assistindo aqui, o que importa é o sola escritura. Se tirar Ellen White, as nossas 6 doutrinas, as 28 crenças fundamentais, elas permanecem em pé. Agora, se tirar Ellen White e os seus conselhos, aí sim, não vejo que nós teríamos educação, né, o sistema de educação, a questão médica, hospitais e tantas outras coisas, publicações, esse avanço de tantas áreas. Então, o profeta ele vem para contribuir nesta questão também. Então, essa fala aí do pastor realmente é perigosa, né? Se tirar Ellen White, a igreja não está afundada em Ellen White, né? Eu acho que o pastor, o bispo o professor vai seguir nessa área. Vamos ver. Temos como igreja adventista no 7º dia. Eu percebo o seguinte, ele fala bem claro, se você tira Ellen White, você acaba com a igreja. Gente, uma igreja não pode ser fundamentada no profeta, verdade, mas fundamentada okay. na pessoa de Jesus Cristo. Porque se tirar mim, tirar você ou qualquer outra pessoa que dirija ou lidere uma igreja, que pregue numa igreja, a igreja continua viva. Então, palavras do pastor adventista. Se tirar Ellen Goldwhite, então acaba com a igreja. Porque se tira Ellen Goldwhite, tira uma série de profecias, uma série de ensinamentos que eles acreditam. Então, fica muito complicado sustentar a igreja adventista se tirar Ellen Goldwhite. Não tem como isso acontecer. E ele começa a falar uma coisa que é recorrente também dentro de seitas, de grupos religiosos, dentro do adventismo e até de protestantes que ainda não têm a ideia do que eu vou falar agora. Então, ele começa a mostrar a estrutura da igreja. Veja como a igreja tem estrutura. Temos hospitais, temos escolas, universidades e tudo mais, e dinheiro, e o mundo inteiro, né? E tá em todos os países, tal, televisão, e tem editora. Tudo isso é a prova de que Deus está abençoando. Gente, estrutura, dinheiro, quantidade, não é sinônimo de que Deus está no negócio, de que Deus está abençoando, que é doutrinariamente correto. Quantidade não é sinônimo de doutrina correta. Porque então 1 bilhão de muçulmanos, que é muita gente, estão corretos? Perceba, quantidade de pessoas que creem em alguma coisa não fazem dessa crença, dessa ideia... Rapaz, perfeito, bispo. O senhor tem toda a razão, né? Não é porque a igreja é grande e rica, por exemplo, a gente vê os próprios... o movimento católico, né? Os mormons, né? Os mormons são 50, 40 vezes mais ricos que a igreja adventista, né? Então, assim, realmente, a estrutura não é sinal, é sinal de prosperidade, ok, mas sinal que está correto, né? É perigoso. Eu concordo com você, bispo, concordo. O pastor ali, talvez ele está querendo dar uma ênfase, né, dentro da igreja, valorizar a nossa identidade, ok, mas às vezes a gente passa do ponto, é perigoso, né? E a internet está aí para pegar a gente, né? A verdade, tá? Outra coisa, estrutura. Esses dias aqui na nossa igreja, uma irmã falou, olha, pastor, nossa igreja está crescendo demais. Isso é a prova que Deus está nos abençoando. Eu disse, irmã, calma, isso não deve ser um parâmetro para mostrar que Deus está nos abençoando. Agora passamos de 1.000 membros, passamos de 2.000, temos não sei quantas igrejas e tal. É a prova que Deus está no negócio. Não pode ser. Porque também tem igrejas muito grandes por aí e que não são igrejas protestantes. Tem igrejas com muita estrutura. Vamos dar um exemplo aqui. Você pega a Igreja Universal do Reino de Deus. Tem TV, tem uma estrutura gigante, tá em não sei quantos países, aí centenas de países. Eles estão doutrinariamente corretos? É uma pergunta que eu te faço. Quando você pega, por exemplo, os espíritas. Os espíritas têm universidades, têm hospitais também, tem canal de televisão também, tem a própria editora. Eles estão doutrinariamente corretos? O catolicismo tem a sua estrutura. Eles tem suas universidades, tem seus hospitais também. Então, só porque tem hospital e tem universidade, tem escola e tá tudo certo, porque outras religiões também têm. Então, isso é um problema, gente. Cuidado. Não é porque a sua igreja é grande que ela é doutrinariamente correta. Verdade. Quantidade não é sinônimo de verdade. Estrutura não é sinônimo de que Deus está abençoando e de que Deus está no negócio. Então vamos parar com esse negócio. Olha quantos hospitais, olha quantas coisas assim, né? Você pega Elias no Monte Carmelo, ele era o único profeta do Senhor. A quantidade estava do outro lado, lá com Baal. Não preciso nem falar para você quem é que estava com a verdade. Ele era o único profeta. Então, às vezes a quantidade não vai determinar a verdade, tá bom? Vamos prosseguir aqui no vídeo. A organização. A maior organização do planeta, mesmo uma igreja tão organizada quanto a gente. Olha só a conferência geral que teve. Foi eleito lá o presidente, que é brasileiro, o secretário, tesoureiro, os departamentais, tudo dirigido por ela. Tudo dirigido por ela. Bom, essa fala aqui eu não vou nem comentar, vou deixar os comentários para vocês. Tá? Não. Tudo é dirigido por ela. Então, olha só. Não, peraí, bispo, peraí. O senhor está induzindo o público, sei lá, a pensar coisas aí absurdas, né? Quando o pastor está falando que é dirigido por ela,
Ele está falando sobre os conselhos, né? Os conselhos que Ellen White deu sobre a organização, né? Como deve ser, o procedimento, né? Então, assim, existe a mão dela, não a mão dela, no sentido de orientação de como deve ser votação, orientação, organização. Então, é isso que ele está falando. Não vai colocar também palavras na boca do pastor aí complica mais a situação, né? Então, assim, não faz esse joguinho aí, não vale a pena, tá? Tá indo tão bem, bispo, vai na Bíblia, continua na Bíblia, vai lá. Vamos prosseguir aqui. Deus já usou, eu creio piamente se tirar, não tem como, eu estudei agora com o Marcos, e ele me apresentando para ele, falei, Marcos, se tirar isso daqui, nós não somos adventistas. Ah, mas tudo nós é da Bíblia, concordo, tudo que nós acreditamos vem da Bíblia, mas Deus tem os seus profetas, gente, no tempo certo nós precisávamos de uma luz para iluminar, nós estávamos em trevas, trazendo para a realidade nossa. Agora imagine no século XXI, como entender isso? Ninguém é obrigado a aceitar Ellen White, mas para ser batizado e passar por aquele tanque, tem que responder. Está na ficha batismal. Se não responder, eu não batizo. Se a pessoa não responder, eu não batizo. Então, esse é um perigo. Então, assim, ó, ele está falando dele. Ele não batiza. Tá? E ele, apesar de ser um pastor, né, e é um pastor já de tempos de obra, né, mas ele não é, entenda, ele não é a palavra final da organização, da instituição. Ele, na prática, na compreensão dele, ele não batiza. Mas eu conheço vários pastores, inclusive eu, já passei por essa situação, né, de que a pessoa ela não tem... veja, gente, cobrar de alguém para crer piamente em tudo que Ellen White escreveu, a gente tem que ter anos de estudo. Porque existem muitos membros ainda adventistas que estudaram, leram um pouco sobre Ellen White. Só que o pouco que a gente lê sobre ela, já vê que os frutos é do Espírito. Né? Então, assim, é um exagero falar que não batiza. Eu penso, falo eu, não o Senhor. Falo eu, é isso. Muito bem. Aqui ele falou também ali... vamos continuar, senão eu vou me perder aqui nos argumentos. Vamos lá. Digo, gente, porque além da igreja adventista não ser só escritura, porque tem os escritos de Ellen White, agora fica sem os solos Cristo. Não. O bispo, ó, assim, com todo carinho, né, todo o respeito que o senhor está tendo pela gente aí, né, para de falar isso. Eu já falei em outro vídeo, né, espero que chegue esse vídeo até o senhor. Para dizer que nós não somos só a Escritura. E para de inventar que é a Bíblia e mais os escritos de Ellen White. Estou falando para o senhor que o que a igreja acredita, a instituição e todos os nossos livros oficiais, que vocês não trazem aqui, né, é só a Escritura. Só a Escritura. Né? Então, a norma de fé e prática e a regra de fé são as Escrituras. A única norma de fé e prática são as Escrituras. Aí nós temos os conselhos inspirados de Ellen White, ok? Que não são regras de fé, tá? Não são regra doutrinária. Então para de querer colocar Ellen White em tudo também. Tá? Então existem erros de prática da doutrina, mas a doutrina não está equivocada. Percebe a diferença, bispo? Por favor, para de ficar medindo o todo pela parte, ok? Não é honesto isso. Vamos lá. Porque não é mais somente Cristo. Agora também tem que aceitar Ellen White. Se falar que não aceita, tá cheio lá o tanque, eu não batizo. Se não aceitar Ellen White, o ministério dela, eu não batizo. É o que o pastor está falando aí nesse vídeo. E aí você vê que é exatamente o oposto do que a Bíblia fala. A Bíblia fala para crer no Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Vamos pegar aqui agora a história de Filipe batizando ali o eunuco. O eunuco não entendia muito bem a Bíblia, mandou parar o carro. O que me impede de ser batizado? Veja comigo esse texto. Então Filipe explicou e, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Filipe viu que esse homem não acreditava nem na Bíblia direito, não entendia, melhor dizendo, nem a Bíblia direito. O que está escrito aqui? Aí, começando pela passagem de Isaías 53, Filipe explicou para ele falou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos ser bem honestos aqui também, o versículo 37 está entre colchetes nesse texto que nós lemos, né? Que pode ser, inclusive, um acréscimo das primeiras cópias cristãs, o que mostra também que, mesmo nos primeiros séculos da era cristã, se batizava apenas crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não precisa acreditar em Ellen White. Eu não estava em trevas antes, agora ela é uma luz que me ilumina nesse mundo moderno, agora nesse momento moderno. Então, olha só, bispo, tem um adendo aí importante, né?
quando o Felipe aí batizou o eunuco, não existia uma instituição com normas e regras estabelecidas. A igreja estava começando. Então, o senhor usar esse termo, esse acontecimento para medir todas as igrejas que batizam, o senhor vai ter um problema seríssimo. O senhor vai ter problema com os presbiterianos, porque nas crenças fundamentais de quem se batiza, porque quando a gente se batiza, ou é batizado, a gente não apenas, claro, a gente aceita Jesus, a gente faz um compromisso com Jesus, ok? Senhor Jesus. A gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, beleza. Mas também, bispo, o senhor vai concordar comigo que eu estou aderindo à fé, à crença daquela comunidade. Então o batismo é quando você está sendo inserido naquele corpo. E aí é como se eu dissesse publicamente que eu aceito o que aquele grupo, aquele corpo doutrinário crê. Entende? Então, assim, nós adventistas temos algumas crenças que são diferentes das do senhor, crenças diferentes dos presbiterianos, e assim, católicos. Né? Então, ser batizado na igreja adventista implica em algumas coisas. E eu estou repetindo várias vezes que dentro das nossas 28 crenças fundamentais, das nossas 6 doutrinas, não tem lá que para eu ser batizado eu preciso acreditar em Ellen White, mas tem lá que eu preciso acreditar nos dons proféticos, nos dons de profecia que a igreja terá até os últimos dias, ok? E quem conhece, estuda e lê os escritos de Ellen White percebe por vários fatores. Eu tenho uma série aqui sobre isso. Eu sou um crente em Ellen White. Eu acredito que Deus derramou o Espírito sobre ela. Existem muitas evidências, tanto da vida espiritual, da prosperidade da igreja, das curas e tantas coisas que esta mulher, inspirada por Deus, abençoou pessoas. Se isso é um ministério do demônio, o demônio errou feio, ok? Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O senhor está querendo misturar, aí cria uma confusão na cabeça das pessoas, né? Porque se eu for batizar na sua igreja, ser batizado na sua igreja, com certeza eu preciso aderir às crenças do Senhor, às crenças da sua comunidade. Então, para ser batizar na igreja adventista, claro, eu preciso aceitar o Senhor Jesus, ok? Isso é primordial. Mas existem regras que nós cumprimos, que talvez vocês não cumpram. Por exemplo, nós temos um regime dietético, né, segundo a Bíblia, a gente não se alimenta de carnes imundas. O senhor aí com certeza come, tá, ok, beleza, com o senhor. Nós cremos que ao ser batizado na igreja adventista, nós devemos, pela graça, né, pelo dom de Deus, pelo poder de Deus, guardar todos os mandamentos, inclusive o quarto, o sábado, que o senhor abre mão, né? Então, assim, existe uma diferença aí. Não vai querer pegar o eunuco lá e virar regra para todo mundo. Não é bem assim, né? Vamos lá. É necessário vermos o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, eu creio em Jesus, eu já estou admitido ao batismo. Você não crê no profeta, então você não vai ser batizado. Aí foge dos solos cristos também. Vamos continuar aqui. Vamos continuar essa parte mais interessante agora. Não é adventista. Faz parte, tá mais na interessante. Bíblia. Se a base nossa é a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Então profético, gente. Então, não tem como. É impossível. A minha mãe morreu. E o maior sonho dela é ver Ellen White. Ela é apaixonada por Ellen White. Ela curou quantas pessoas através dos escritos dela de saúde? Veja só, minha mãe morreu e o sonho dela é ver Ellen White. Gente, o nosso sonho tem que ser ver Jesus, né? Veja até onde chega. Minha mãe morreu e o sonho dela é ver Ellen White. E não só isso. Ela curou, palavra aqui do pastor, ela curou muitas pessoas através dos escritos de Ellen White, dos escritos de saúde e tal. Gente, quem cura é Deus. Quem cura é o Senhor. Não é através dos escritos sagrados de Ellen White. Quem cura é o poder de Deus. Aí ele pode usar aqui. O bispo, aí você forçou a amizade, né? Olha só, ele está falando da mãe dele. Ela tem tanto carinho por Ellen White, porque leu seus livros, ficou encantada. E realmente, quem lê fica encantado com o livro, né, com as palavras, né, a maneira como ela apresenta Jesus, o cuidado com a vida, com a família. Né? E quando ele fala assim, meu maior sonho, né, é ver Ellen White, ela em nenhum momento está querendo dizer, não, eu não quero ver Jesus, eu quero ver Ellen White. Então o senhor falou para mim, eu até anotei aqui, que o senhor ia usar os argumentos da Bíblia, né, que é importante os argumentos da Bíblia. Né?
Mas o senhor agora está fazendo uma falácia ad hominem, né? Atacando a veinha, né? A senhorinha, com todo respeito, né? Que ela, talvez até o pastor se expressou de maneira equivocada, né? Porque eu também, ó, por exemplo, eu quero ver Jesus, né? Tem aquele hino lá, né? Que a gente vai para o céu, mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. Realmente, eu quero ver Jesus, mas também eu quero encontrar outras pessoas, né? Então, assim, é um exagero você usar esse argumento contra ele, né? Agora sobre, é Jesus que cura. Sim, o Thales, está correto. Mas, olha só, eu já vendi muitos materiais sobre saúde da nossa igreja e de tantas outras coisas aí. E através do conhecimento, né, as pessoas entendem, então eu não devo comer isso, eu devo fazer exercício, eu devo fazer isso, aquilo outro, tal. Então, através do conhecimento, né, a pessoa foi curada. É claro que quem cura, bispo, pelo amor de Deus, né, isso aí é muito ingênuo. É claro que é Deus que cura, mas foi através do instrumento inspirado por Deus, dos conselhos de saúde, que a pessoa então encontrou a cura, né? Então, assim, aí o senhor já está jogando uma coisa, né? Está jogando tudo no ventilador, misturando duas coisas. Até aqui eu concordei com o senhor. Realmente existem exageros aí na prática. Concordo que nós temos que ser bíblico, né? Agora, o senhor já está querendo jogar mais coisa aí onde não existe, tá bom? Vamos lá. Quem ele quiser. Mas quem cura é o poder de Deus, não são os escritos de Ellen Goldwhite, né? Última fala aqui, veja só o nível. Não tem como, gente. Impossível. Não tem como. Você pode não gostar, você pode não aceitar, um problema único exclusivo seu. Mas essa igreja não chegaria onde chegou se ela não tivesse o dom profético. Deus utilizou o dom profético para dirigir essa igreja e a trouxe até aqui. Quando os movimentos aí estão perdidos, igrejas estão sendo fracionadas, a igreja adventista é a única no mundo inteiro. Em qualquer lugar que você for, a lição da escola sabatina é a mesma. É o mesmo lugar. Tirando Israel. Assim, ele foi bem. O pastorzão foi bem no argumento, realmente. Através dos conselhos dela, nós prosperamos. É assim que diz 2 Crônicos 20:20, creia nos seus profetas e prosperareis. Ok, verdade. Agora ele vai usar um argumento que eu já vi muitas pessoas usando, né? Pela uniformidade, né? Que isso é como se fosse uma prova divina. Também é uma forçação de barra, né? Vamos lá. No sábado, estudando a mesma em português, Deus vai e vai. Entende? É a mesma coisa. Isso aí que ele falou é exatamente uma característica de um grupo religioso que está manipulando a informação. Não é uniformidade de informação, é manipulação de informação, é controle. Quando você deixa uma pessoa numa bolha e você percebe, você pode ir aqui ou você pode ir em Israel, que você vai ter o mesmo ensinamento. Você pode ir para onde for, vai para a China, você vai ter o mesmo ensinamento. Isso parece ser uniformidade de visão, né? Mas só que na verdade é um controle. Eu já participei de um grupo religioso que não permitia, por exemplo, que nós tocássemos no púlpito qualquer outro louvor ou hino que fosse fora da gravadora do próprio grupo religioso. Isso aí é um problema que o senhor passou, é uma experiência da outra igreja, o Thales, agora você está jogando sobre nós. Então você está dizendo o seguinte, que o pastor falou sobre uniformidade. Ok, beleza, só não acredito que seja um sinal que Deus é conosco, porque existe uniformidade em várias coisas, até empresa de trabalho tem uniformidade, né? Mas ok. Mas agora, você está falando que é um controle, que você viveu isso, logo se você viveu naquela igreja, que a uniformidade proibia até de cantar outras músicas e tal, então logo a igreja adventista também é assim, ela é manipuladora. Bispo, aí está exagerando, né? Essa canção é de qual compositor? É do Fernandinho, é da Aline Barros. Mas de qual gravadora? É da nossa? Não, então não toca. Só tocava aquilo que era exclusivamente daquela gravadora. Isso é uma característica de seita. Que vai controlar o que é publicado, o que é lido, o que passa na televisão, o que está no site, e até a inteligência artificial. Vai manipular para quê? Para que você fique numa bolha e não perceba o que está fora dessa bolha. Você só aprende ali, só cresce ali, e ele te controla com toda a manipulação, com toda a narrativa, para que você não tenha, então, conhecimento. Porque se você tiver conhecimento, esse conhecimento é libertador. Conhecer apenas Jesus, conhecer as Escrituras, isso vai libertar você de muitas amarras e muitas coisas assim estranhas. Eu já recebi na minha sala, no meu gabinete, um casal triste, porque pensa no cenário. Um parente deles, que estava na igreja adventista, foi até o pastor e disse: eu creio em Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador. Eu estou arrependido dos meus pecados, mas eu não creio em Ellen Goldwhite. E o pastor disse: então nós não vamos te admitir ao batismo. Essa pessoa ficou muito triste e os parentes também, porque oraram muito para que esse jovem se convertesse, oraram demais para que esse jovem se arrependesse dos seus pecados. Ele estava arrependido, ele cria em Jesus, mas a igreja não o admitiu. E eu recebi aqui nessas... Tá vendo? Olha só a incoerência, né? Como eu falei, se você tirar Ellen White, as nossas doutrinas ficam em pé.
Eu falo, já repeti isso várias vezes, né? Então, se a pessoa não acredita em Ellen White, e acredita no dom profético, porque isso é uma característica da Igreja Adventista e das nossas crenças, dom, profecia. Mas ele não vai com a cara de Ellen White. Ele não gostou das frases dela, de algumas falas que ela falou, ele não entendeu muito bem, e ele, ok, não acredita, né? Aí tem um problema. Se ele é batizado e ele começa a atacar a igreja, aí, como eu já expliquei. Mas ele é uma pessoa que ele é na dele. Ele vive a vida dele, ok, está ali vivendo, crendo no dom profético, está ali, né? Não cria problemas. Né? Então, assim, o que o bispo está contando é uma história triste, realmente. É triste a pessoa não pôde ser batizada, né? Mas, bispo, eu já recebi tanta história triste de outras igrejas, coisas assim absurdas. Né? Então, assim, a decepção de outras pessoas não quer dizer que a experiência de vida negativa das outras pessoas faz com que aquela igreja não tenha uma doutrina correta. Né? Então, mais uma vez, repito aqui para ficar bem gravado para o senhor não falar mais isso, tá? Existe uma diferença do que a igreja crê, infelizmente, com toda a denominação, né? E existe uma diferença na prática dos irmãos. Então, se a igreja adventista tem um problema de prática, né? Da prática, e não da teologia. Né? E isso acontece na Igreja do Senhor, na Católica, na Presbiteriana e tantas outras. Né? Então, contar uma historinha triste que o senhor viu da Igreja Adventista não prova que a Igreja Adventista está errada doutrinamente, ok? Porque eu posso também contar histórias tristes de outras igrejas, mas eu preciso agora pegar os documentos oficiais da igreja e então ali eu discordar. Mas o que o senhor até agora apresentou para mim só foi historinha, tá? Historinha. E historinha não convence ninguém, né? Quer dizer, convence quem quer ser convencido, né? Sala, aliás, não foi nessa, mas foi no meu gabinete. Eu recebi aqui no meu gabinete um casal desesperado com essa mesma situação desse vídeo aqui. Então, meu papel aqui é apenas alertar, abrir os olhos. Eu sou um conselheiro. Eu quero transmitir aqui, eu quero que você analise se o que eu estou falando está de acordo com a verdade bíblica. Porque se não estiver também, pode me repreender aqui nos comentários. Aliás, eu quero que você comente aqui o que você acha dessa questão. Tem que exigir que aceite Ellen Goldwhite para ser batizado? Alguém vai dizer assim no comentário, já estou prevendo, hein? Veja que eu sou profeta. Vamos ver. Vão dizer assim, não, mas quando eu fui batizado nas águas, nem me perguntaram nada. Eu nem sabia quem era Ellen Goldwhite. E estou na igreja adventista e me batizei nas águas sem ao menos saber quem era Ellen Goldwhite. Mas segundo o próprio adventismo, isso é incoerente. Isso é incoerente porque agora que vão revelar para você que tem dentro da igreja uma crença como essa. Então, segundo o próprio adventismo... Olha só. Essas pessoas... Escuta aqui. Vem pra cá. Eu vou colocar só a câmera para mim, para ficar mais fácil para você ver, Otários. Pela experiência que tenho, né, para aquilo que eu conheço do adventismo, essas pessoas aí que foram batizadas, que não conheciam Ellen White, agora que sabem que existe uma profeta e que tudo que a igreja, né, está relacionado ali com escolas e tantas coisas boas está relacionado a esse profeta, sabe o que acontece, bispo? Elas não saem, elas não se revoltam contra a igreja porque não ensinaram que não tinha um profeta. Pelo contrário, eles ficam admirados. Então, assim, eu quero achar pessoas que foram batizadas, que não conheciam, e aí falam, fui enganado, não disseram que tinha essa Ellen White. E muitos que talvez descobrem que tem essa Ellen White, essa profeta, vão estudar e falam, puxa vida, realmente essa igreja é uma igreja abençoada por Deus e nós temos uma profeta contemporânea. Tá bom? Então o seu argumento aí, para mim, é muito fraco, né? Você devia mostrar outros argumentos, tipo assim, eu descobri que eles me enganaram e é uma farsa. Não tem isso, não tem isso. Tá bom, então usa isso aí. Foram com você incoerente, não foram honestos com você, porque não disseram para você que dentro dessa igreja existe um tal de espírito de profecia que foi manifesto na pessoa de Ellen Goldwhite. Não é que não foram honestos, né? Veja, existem tantas situações, né? O fato de não dizer, né? É porque o adventismo é tão comum, os escritos de Ellen White, para nós é tão assim, é tão verdadeiro para nós, que a gente não sente que está enganando alguém no fato de não ter contado, né? Porque realmente, se fosse algo ruim e a gente não contasse, ou alguém que não deu estudo bíblico não falou, aí sim seria um engano, né? Então, assim, também esse argumento não cola não, né? Então, veja, mesmo quando batiza sem perguntar, igual a Bíblia, e aí vai dizer que está incoerente. Por quê? Porque não crê em Ellen Goldwhite e não explicou anteriormente. Que confusão, que complicação.
Minha orientação para você, procura um lugar saudável para você frequentar. Um lugar que fale apenas de Jesus e da Bíblia Sagrada. E assim, no final da sua vida, você vai encontrar o Salvador da sua vida, da sua alma, Amém. o Salvador Amém. da humanidade. Tá bom? Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. É isso aí. Não gostei não. Eu ia deixar um like aí, mas o senhor começou bem aí com Bíblia, tudo certinho, mas depois começou a fazer a mesma ladainha de sempre, inventar coisa que a gente não acredita, né? Falou mal até da mãe do pastor aí, né? Infelizmente o pastor foi muito para um lado, né? Eu não iria por esse caminho, né? Mas aconteceu, tá aí, o bispo acertou, vamos dizer que ele acertou 30% do vídeo. O resto, ele só repetiu, né, a tradição contra o adventismo, né? Mas, bispo, eu estou à disposição para a gente conversar, tá bom? Eu não represento a igreja, né? Eu não sou ninguém enviado pela igreja, né? Não sou votado pela igreja, não sou a voz da igreja, mas são 25 anos estudando a teologia com viés, né, e com crenças adventistas. Eu acredito que sei um pouquinho sobre a crença adventista. E o que você e muitos de seus irmãos e outros amigos, nossos irmãos aí, têm falado, não é real. Não é real, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço, nos vemos na próxima semana, quem sabe num próximo vídeo aí extra, né? E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Nossa, falei demais. Fui.